Técnico do Azules, Gilson Kleina, conosco aqui na coletiva para analisar esse confronto de domingo, 6h30 da tarde, contra o Operário. Como é que está sendo essa semana de trabalho e a preparação para esse confronto, professor? Olha, a preparação está sendo da melhor maneira possível, haja vista que nós optamos para lapidar alguns atletas que precisam ter uma minutagem maior, porque a gente vinha jogando praticamente quarta e domingo. Daí tivemos a semana passada que a gente conseguiu tirar muitos atletas que estavam um pouco com desgaste, que estavam no DM. Hoje praticamente a gente não tem mais nenhum atleta, que tanto o Orihuela e o Naldo voltaram, estão na transição. Temos a semana cheia para a gente poder trabalhar muito mais o sistema, poder fortalecer a parte setorial, poder falar do adversário, poder falar do nosso momento. E a gente sabe que é um confronto muito equilibrado. A gente sabe que o Operário já há alguns anos vem mantendo uma base muito forte, mas nós estamos nesse caminho, nessa trajetória, entender que dentro de casa nossa equipe também é muito forte, que nós possamos levar algum tipo de vantagem, mas com muita inteligência, até porque muda o aspecto agora do campeonato. Nós estávamos numa fase de qualificação, agora passa uma fase de matemática. A gente tem que ser, além de ser muito competitivo, a gente tem que estar muito organizado para as estratégias. Ainda trabalhar especialmente no Azules em casa, faz 1-0, depois acaba criando muitas oportunidades, não mata o jogo, como é o termo na área do futebol, e acaba às vezes dando até uma chance, como foi para o PSTC, que passou por muito pouco pelo empate. Como é que trabalha isso agora? Porque não tem transferência, agora é um mata-mata, como você disse também. Olha, você sabe que foi tema, uma pauta que nós tivemos a conversa, que nós, com as chances que nós criamos, nós poderíamos ter ampliado, e não precisávamos terminar daquela maneira, do jeito que foi. Concordo contigo, o adversário teve a chance, depois que nós tivemos 2, 3 oportunidades ali, muito boa de ter ampliado o placar. Então a gente colocou isso para os atletas, que tem momentos que a gente tem que ser mais assertivo. Até lembramos, quando nós ficamos um jogo aí com 1 a menos, o adversário não tem dó, Então a gente também tem que tentar ser mais letal. Esse grupo de trabalho é um grupo assim que assimila bem, e eles mesmos entendem, esse tipo de conversa, esse tipo de cobrança. Agora, é claro, seja o placar mínimo, seja o que for, é importante entender o que é o mata-mata, Então, é uma coisa a gente estrear dentro da nossa casa e depois fazer a decisão fora, mas é viver esses 90 minutos, ter uma inteligência emocional, ter um equilíbrio emocional muito importante para que a gente possa levar algum tipo de vantagem. O Operário ontem jogou contra outro Operário de Mato Grosso do Sul. Com isso, também teve viagem para ir. A viagem que acredito que eles estejam chegando por Ponta Grossa agora à tarde, pelas notícias que vem também. Quer trabalhar um sufoco, 15 primeiros minutos, para também pegar esse desgaste do Operário com a Copa do Brasil? Olha, a gente sabe a preocupação de enfrentar o Operário, mas a nossa maior preocupação é fortalecer ainda mais o Azules, fazer com que o Azules seja mais forte, que nós possamos ajustar ainda mais os erros que nós cometemos nesse início do último jogo, ajustar a parte técnica, que é muito importante, voltando jogadores experientes para esse momento. Eu não sei se a logística do Operário pode chegar hoje ou amanhã em Pato Branco, mas nós temos que estar com foco. Essa semana a gente fez um trabalho assim bem produtivo. Nós iniciamos a semana em Campo Herê. Vocês sabem que a estrutura nos favorece isso, Então nós começamos com uma semana assim com muito diálogo, com muita conversa e com muito trabalho. Então entender que o Operário fez um jogo ontem de Copa do Brasil, que é um mata só. Então, querendo ou não, ele já vem com essa situação, com esse lado emocional de entender que eles não podem errar, e da mesma forma nós não podemos errar. Então é um confronto assim que eu entendo que pode ter muito equilíbrio, mas dentro dos pioneiros aqui, lá do nosso torcedor, que mais uma vez joga juntos, apoia, lota aqui, será o grande combustível aí para a gente poder ter êxito para essa primeira partida. Kleina, o Operário avançou na Copa do Brasil sem gols ontem, ficou no 0-0 com o Operário do Sul Mato Grossense. Olhando o topo da tabela,
Os dois times tiveram um resultado bastante semelhante. Os dois conseguiram reter o Atlético, né? E diante do Curitiba, o Azures venceu por 1 e o Fantasma foi goleado. Esse desempenho, olhando lá para cima da tabela, eu sei que cada jogo, enfim, é um jogo, dá uma segurança maior para a gente pensar naquilo que o Arthur falou, que é a vitória em casa e buscar a vitória fora de casa. Olha, também? Eu entendo que o Azures fez o campeonato seguro dentro de casa. Tanto é que nós estamos invictos aqui dentro. Então isso é importante, esse dado. Mas também o Azures teve força de buscar vitórias fora. Se você analisar a qualificação geral, o Operário ficou 1 ponto à nossa frente. E quando nós jogamos na primeira fase com o Operário, eles estavam atrás e nós na frente. Então a gente sabe também a força deles dentro dos seus domínios. Dentro do G4 ali, nós só tivemos esse revés, e foi no último minuto. Foi um jogo que a gente sofreu demais. O time do Operário colocou nós para trás e nós tivemos um atleta expulso. E assim mesmo nós tivemos 2, 3 chances de poder abrir o placar. A gente sabe que no G4 classificou Atlético Curitiba, Maringá e Operário, e o Azures está começando a entrar nesse patamar, está começando a entrar nesse bloco. Eu digo isso porque é um trabalho recente o nosso, e já é um trabalho que a gente já está colhendo pouco resultado, mas já semeando uma situação que vai colher um resultado maior. Porque você pega uma base, o Maringá está 2, 3 anos, você pega o Operário está 2, 3 anos, e mantendo Série B, mantendo Série C, e você sabe que com esse nível de investimento você qualifica, né, sua equipe. Eu acho que está sendo muito assertivo a Azures no elenco que montou. O que nós estamos passando é confiança para os nossos atletas, tanto é que esses atletas já têm um legado no futebol brasileiro e que agora está trazendo o seu histórico e escrevendo a sua história dentro do Azures. Então é isso que a gente quer, unir forças, fazer com que o Azures realmente consiga esse calendário, né? Ele pode passar por esse jogo, se tudo acontecer, mas a gente, além do calendário, a gente também tem a ambição de chegar nesse campeonato ciente e todo o respeito que nós temos por qualquer adversário, mas nós temos que alimentar a nossa ambição. A vitória dá o calendário, né? Pro ano que vem. Se for, depende do resultado do Cascavel e do Cianorte, sim, né? Mas se a gente pensar só em nós, só a vitória depende só de nós. Então acho que é isso que a gente pode buscar, mais um passo de cada vez. Tanto é que durante a semana a gente falou também que não podemos só só porque classificamos, que isso aí já tem que estar bom, entrar numa zona de conforto. Aí que nós temos que querer mais. Acho que é aí que veio o espírito do DNA do Azures, que é a mentalidade vencedora. É que é isso que a gente tem que buscar. E eu estou vendo isso com muita cautela, com muita tranquilidade, mas muito inserido dentro do trabalho do Azures. Esse horário aí das 8h30, né, foi mudado. Melhora, vamos dizer assim, pelo calor que faz? Olha, se você pensar em logística, foi bom para o Operário que estendeu mais o jogo, né? Sim. Porque eu me lembro que o Azures, nós jogamos contra o Galo Maringá e nós fomos pegos de surpresa que o jogo do Andraus era 11 horas da manhã. Mas, cara, nossa diretoria está acima, o Robson sempre falando também com a federação, não vamos colocar o horário, né? A gente sempre pensa às 4 horas, porque é um horário bom para o torcedor, né? E a gente sabe que aqui, essa praça aqui gosta muito de futebol. Quando eu falo a praça, porque vem muitos torcedores da região, né? O Azures, aliás, está começando a atrair tudo isso, né, com o futebol, e isso é muito legal, porque daí vira uma referência. Mas 6h30 também vai ser um horário bom, vamos focar para isso. Poder fazer ainda a semana que a gente tem, os ciclos de trabalhos que nós temos, para deixar o Azures mais ajustado. Pleno, aproveitando aí a última pergunta minha aqui, você falou muito em mentalidade vencedora e não entrar numa zona de conforto, por teoricamente, matematicamente, a gente já está muito além do que era previsto até aqui, o momento do Azures é histórico. Pensando agora no título do Paranaense, os 5 primeiros colocados têm condições de vencer. E o Operário vem para Pato Branco disposto a vencer o Azures, porque a vitória aqui é fundamental para que ele chegue talvez no vice
ali no cargo de vice-campeão. Esse tático emocional de buscar esse equilíbrio, alinhando com o bom desempenho técnico, enfim, que é fundamental. O nosso elenco já captou essa visão sua, a necessidade de executar de fato isso em campo? E eu te pergunto isso, desculpa, diante de alguns erros que foram fatais para o Azures, que poderia chegar aqui numa situação ainda mais confortável. Olha, a gente tem que ver de que ponto que a gente pode analisar e enxergar isso, né? Porque poucas equipes dentro do Campeonato Paranaense ganhou mais do que 2 fora de casa. O Azures teve esse feito. Nós iniciamos o campeonato fora de casa ganhando do Cascavel, que foi o vice-campeão ano passado? Campeão. Então, quer dizer, nós estreamos já com uma equipe, com uma base. E não gente veio para dentro de casa pegar o campeão, que era o Atlético Paranaense. Aí saímos para 2 para pegar o Curitiba. Então a equipe foi muito competente. Mas isso em cima do trabalho, da convicção, a gente conseguiu extrair com que esses jogadores pudessem mostrar a força do Azures, porque não adianta você contratar e você não entender onde você está, né? Eu vejo assim, o Azures dentro dos 5 ali, de repente não é o maior investimento, mas pode ser uma das melhores estruturas, né? Hoje você vê, e a maior pergunta hoje que fale para o Gilson Kleiner, como é que é o Azures? Cara, o Azures é uma equipe, um clube promissor, uma estrutura assim espetacular, com gestores olhando o futuro do futebol que ele está pedindo, né? Então muita coisa está sendo agregada, claro, sendo abraçada aí pela região, pela cidade de Pato Branco, e aí uma esfera que não entra, né? Mas eu sei que unindo essas forças aí, se imagina essa região, o que pode acontecer. Porque hoje o futebol ele descentralizou. Você pega um campeonato paulista, você vê equipes do interior sendo mais protagonistas do que muitas vezes os da tradição, né? O português é uma tradição, mas hoje quem está fazendo uma excelente campanha é Novo Horizontino, é Mirassol, é Água Santa. Água Santa, o ano passado, foi vice-campeão paulista, né? Derrubando grandes clubes. É o que nós temos que pensar, porque a gente só vai conseguir dar o próximo passo se a gente conseguir conquistar coisas maiores e não só ser coadjuvante e participar de um campeonato. Eu acho que isso é muito pouco, né? Claro que isso é o pensamento nosso de hoje. Então, concordo contigo, eu acho que aqui em nenhum momento a gente pensou em disputar a zona de rebaixamento, sempre nós queríamos nos classificarmos, foi o que aconteceu, e agora a gente sabe que muda a estratégia, muda o jeito, a característica do campeonato. O mata-mata é muito importante, você começar e terminar com 11, por exemplo. Quando nós tivemos três jogos que nós terminamos com um jogador a menos, nós tivemos muita dificuldade e uma delas fomos até goleados, né? Então, para você ver como isso é muito importante, você ter esse equilíbrio emocional e também você ter o estímulo de poder fazer o que nós podemos melhorar ainda para chegar nessa reta final. Eu acho que isso que nós estamos aflorando. A gente sabe que o Operário já tem uma montagem para a série da Copa do Brasil, para a série B, querendo ou não, já tem uma cota muito maior da CBF, coisa que aqui ainda a gente sabe que ainda é colocado o dinheiro dos gestores, né? Então a gente tem toda essa responsabilidade, mas muito fácil de fazer a leitura do crescimento do Azures. Muito bem, obrigado.